Passando 1% do nosso tempo com Deus, hoje nós vamos ver como as nossas escolhas afetam todos ao nosso redor. Números capítulo 25. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita. À vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que eu lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo que Deus fez, expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Às vezes nós fazemos coisas achando que não é da conta de ninguém, especialmente quando falamos de emoções. Não é da conta de ninguém com quem eu fico, com quem eu caso, com quem eu não fico, com as histórias que eu me envolvo, não é da conta de ninguém. É um engano muito grande. É da conta, sim, porque as nossas escolhas afetam todos ao nosso redor. Você sabe que quando você não cuida do seu casamento e das suas relações, talvez você esteja eliminando todo um povo, toda uma geração e várias gerações que vêm depois de você e que estão nos planos de Deus. E você está simplesmente destruindo antes de começar. Quantos sonhos, quantas coisas poderiam ser construídas a partir de uma decisão sábia de edificar uma casa, de construir um lar, de honrar a escolha que foi feita e não ficar tratando as pessoas como algo descartável, que se não der certo eu descarto e próximo, como se estivesse numa fila onde tem que andar e que venha mais um e mais um e mais um ou mais uma. Sim, as nossas escolhas afetam todos ao nosso redor. A escolha de alguns que decidiram por se unir a mulheres no povo inimigo foi responsável pela morte de 24.000 pessoas. Não sei quantas pessoas são mortas espiritualmente, mortas emocionalmente, mortas psicologicamente, ou nem chegam a existir,
por causa das nossas escolhas. Capítulo 26. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: Contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, as famílias dos Carmitas, são essas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá. Morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas as famílias dos Simeonitas, num total de 2.200. Os filhos de Cade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Onze, a família dos Onzitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São essas as famílias dos filhos de Cade, segundo os que foram deles contados, no total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram Esrom, a família dos Eronitas, de Amul, a família dos Amulitas. São essas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, no total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. São essas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, no total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que deles foram contados, no total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquiritas. De Maqui gerou Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Arielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofoate foram Máquila, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São esses os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. São esses os filhos de Sutela.
De Herã, a família dos Heranitas, são essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, no total de 32.500. São esses os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo suas famílias. Os que deles foram contados foram 45.600. São esses os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Sulamitas, segundo o que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Áser, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imanitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, as famílias dos Malquielitas. O nome da filha de Áser foi Sera. São essas as famílias dos filhos de Áser, segundo os que foram deles contados, no total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazaelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gézer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São essas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.630. O Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará a herança maior, e a pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo, em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos dos seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São esses os que foram contados os levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São essas as famílias de Levi. A família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Arão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros. São esses os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre eles, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Nós precisamos entender que Deus nos prepara antes de nos entregar. Deus prometeu a terra prometida, prometeu Canaã, a terra prometida. O povo foi desobediente, Deus já declarou desde o início: vocês não vão entrar. Vagaram no deserto 40 anos e agora chegou a hora de entrar na terra. Aquela geração já não existe mais, já morreu, e agora os seus filhos vão herdar a terra prometida. Mas Deus já começa a estabelecer aqui as regras antes deles entrarem. Sabe aquela frase, o combinado não sai caro? Deus já está avisando como será. Ele já vai preparando o povo para saber como
e o que eles vão receber quando entrarem na terra. E é isso que nós vamos entender daqui para frente. Fica comigo, que ainda tem muita coisa para acontecer com esse povo que é tão parecido com a gente.